Pessoal, algo que o tempo inteiro vocês me perguntam é o seguinte: que metodologia que é essa que você utiliza que eu não conheço? Não existe isso em lugar nenhum da internet, não tem nenhum canal do YouTube que fala sobre isso. Pois é, eu utilizo a análise dinâmica de balanços para fazer as minhas avaliações econômico-financeiras. E utilizo esta teoria há mais de 20 anos. Ou seja, ela dá muito certo. Porque se não desse certo, eu já tinha abandonado, né? Mas por que eu utilizo essa teoria? Em primeiro lugar, pela agilidade. Eu consigo, em 2, 3 horas, fazer uma avaliação praticamente completa da situação econômico-financeira de uma empresa. Então, ela me dá muita agilidade. Mas por que essa metodologia é tão rápida? Basicamente porque ela trabalha com três indicadores, que é a necessidade do capital de giro, o capital de giro próprio e o saldo de tesouraria. Essa metodologia ela já existe há um bom tempo. E ela era muito utilizada pelos bancos. Inclusive, quem trouxe essa metodologia para o Brasil foi um francês, o Michel Flourier, que foi presidente do HSBC, presidente do Chase, ou seja, um cara muito focado na questão do dinheiro. E, gente, banco faz o quê? Banco empresta dinheiro. Só que tem que pagar, tem que receber. E o modelo dinâmico, ele é muito focado na liquidez. E isso é muito interessante para os bancos. Nunca é demais a gente lembrar que às vezes você tem até uma empresa lucrativa, mas ela acaba quebrando, porque ela não consegue respeitar, né, a questão da necessidade do capital de giro e do capital de giro próprio. E a metodologia, ela foca muito nessa questão, na liquidez, na solvência, tanto no curto prazo quanto no longo prazo. Então, nesse momento, você deve estar pensando, é muito fraca, né? São três indicadores. Mas, na medida que você vai estudando cada um desses indicadores, você pega a conta de capital de giro e abre essa conta, ela tem uma composição grande, 20, 30 contas. Só que a grande diferença dessa metodologia é que ela te indica qual conta você deve focar. Ela te fala, tá vendo a variação dessa conta que interessante? Estuda ela. Você viu essa outra conta? Como que alterou ao longo dos anos? Olha essa outra conta, o comportamento dela, como é muito estável. Então, num primeiro momento, são três indicadores. Mas, na medida que você vai estudando, essas contas e esse estudo, ele vai ampliando. Mas você não perde tempo, porque você só estuda as contas que realmente fazem sentido, aquelas contas que são importantes. É como fosse uma curva ABC. Você só vai estudar a curva A, aqueles itens lá que são os mais importantes. Esses itens é que fazem a diferença para a empresa. Mas o que diferencia a análise dinâmica da análise fundamentalista? Em primeiro lugar, a quantidade de indicadores, né? Se você abre uma página de um site de fundamentalista, você vai ter 200, 300 indicadores. Na análise dinâmica, você vai ter 3 indicadores. E na medida que você vai desenvolvendo, você foca muito na questão do EBIT e na questão dos indicadores de endividamento, que ela possui um indicador próprio, que é o indicador de endividamento dinâmico. Mas depois nós vamos falar sobre isso. A análise dinâmica ela é interessante porque a análise dela é dinâmica, ao contrário da análise fundamentalista, que ela é estática. Com a análise dinâmica, você vai aprender e vai poder perceber como as decisões gerenciais, como as decisões de diretoria impactam no dia a dia da empresa e repercutem nas contas financeiras. Então, eu não estou preocupado com o saldo de um indicador em um determinado momento. Eu estou preocupado com a tendência, com o posicionamento daquele indicador em comparação com os demais. Os indicadores dinâmicos, eles são fluidos, eles não são estáticos. Essas são algumas das diferenças. Aí você deve estar pensando, como que eu faço para dominar essa metodologia?
Em primeiro lugar, já vou te dar uma dica. Vai assistindo os meus vídeos, um por um, sem pressa. Para, dá um print, escreve, faz as contas, vai lá no balanço, olha, vai estudando de uma forma tranquila e paulatina. Isso já é um grande diferencial. Agora, se você quer uma instrução formal, aí eu te recomendo duas instituições. O MBA do BMEC e o MBA ou a pós-graduação da Fundação Dom Cabral de Belo Horizonte. São excelentes instituições. Eu aprendi lá há 20 anos atrás. Muitas pessoas me perguntam se eu tenho como ministrar um treinamento sobre análise dinâmica de balanços. E aí a resposta é a seguinte: no momento não. Não, porque eu sou uma pessoa muito perfeccionista e quando eu me disponho a fazer algo, eu quero fazer muito bem feito. Tem que ser, né? Então eu estou desenvolvendo o material. E esse material ele é composto em duas partes. Nós vamos ter um e-book com linguagem para não financistas e nós vamos ter um conjunto de videoaulas. Deve ser mais ou menos aí uns 40 vídeos de 5 minutos. Isso eu devo disponibilizar até o final do ano de 2025, né? Vamos ver se eu vou conseguir. Pois é, mas não está pronto, né? Então até lá, vai assistir os meus vídeos, um a um. Vai dar certo, você vai aprender. Ok? Muito obrigado, bons investimentos. Fiquem com Deus.